Pessoal, conforme a gente estava conversando, nós estamos fazendo um treinamento, uma série de treinamentos baseados no método A Ponte, né? É esse método de vendas aqui. É um dos métodos mais utilizados em concessionárias, em grandes lojas como Casas Bahia, por exemplo, Ponto Frio e etc, né? Então é um método bastante utilizado e que gera muitíssimo resultado em vendas quando você segue corretamente ali, que é uma jornada, né? A construção de uma ponte que vai te levar ali até o teu cliente. A ponte nada mais é do que um acrônimo de abordagem positiva, pesquisar o cliente, oferecer a demonstração envolvente, neutralizar e contornar objeções, tomar iniciativa para fechar a venda e estender o relacionamento. É através disso daqui que você vai formar uma ponte que vai ligar você e o seu cliente ao produto que você está vendendo. Beleza? Na semana passada nós falamos sobre abordagem positiva. E quem estava aqui na semana passada vai lembrar que nós falamos principalmente sobre comunicação, a forma que você se comunica de forma verbal e principalmente de forma não verbal. Nós falamos aqui que a sua comunicação verbal é responsável por 7% do teu resultado, enquanto a sua comunicação não verbal é responsável pelos outros 93%. E o que é a comunicação não verbal? É os gestos, a entonação da voz, é a sua postura corporal. Tudo isso influencia não só no seu objetivo, no seu resultado em vendas, como também na sua vida pessoal, profissional, sentimental. Então, todas as vezes que você entra por aquela porta cabisbaixo, você vai atender o cliente cabisbaixo. Isso vai gerar um ciclo, chamado ciclo do vendedor fracassado. Por que o ciclo do vendedor fracassado? Porque esse camarada o tempo inteiro ele vai comunicar que ele é fracassado. Ele vai comunicar que ele não consegue fechar a venda, ele vai comunicar que ele não consegue atender bem o cliente dele. Como consequência, vai vir um sentimento e um pensamento de quê? De derrota, de fracasso, de tristeza. E como resultado é isso que ele alcança. E quanto mais você comunica, mais você alcança. Então, se você quiser mudar os seus resultados, a primeira coisa que você precisa mudar é a sua comunicação. E principalmente a não verbal. Então chegou na loja, meus queridos e minha querida, estufa o peito, ó. Sabe aquela posição do super-homem? Existem estudos que comprovam que se você ficar durante 1 minuto nessa posição, você eleva o seu nível de serotonina, que é o hormônio responsável pela alegria, pela felicidade, pela animação. Então você se torna uma pessoa mais animada, você trabalha com mais disposição. Então experimenta chegar na frente do espelho todos os dias, se olhar no espelho, colocar as mãos aqui como super-homem e olhar pro espelho e falar assim, cara, você é foda pra caralho. Tô falando sério. Isso daí é a mudança de comunicação na prática. É você acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, irmão, ninguém vai acreditar, parceiro. Você entendeu? Eu vou contar uma breve história antes da gente avançar aqui, de quando eu vim da Bahia pra cá, rapaz. Eu vim da Bahia pra cá, eu ganhava um salário ali de R$ 1.300, trabalhava como assistente administrativo e vendas, mas na verdade fazia tudo dentro da empresa que eu trabalhava. Era uma empresa de mineração e britagem. E cara, eu estava muito satisfeito dessa situação, muito satisfeito. Assim, cara, eu preciso mudar de vida. Então gerou dentro de mim um conformismo. Só que a pior mudança, a mudança mais necessária da minha vida era justamente aquilo que eu comunicava. Porque eu sempre comunicava que eu não tinha dinheiro. E tudo que você comunica, você sente, tudo que você sente, você gera resultado. Qual era o resultado? Eu nunca tinha dinheiro. Parecia que era um negócio assim que tipo, se eu tinha dinheiro na mão, eu tinha que gastar. Eu não conseguia guardar aquele dinheiro ali, sabe? Então, quando eu comecei a mudar a minha comunicação, principalmente quando eu saí do Salvador, Bahia, e fui morar em São Paulo, a partir daí eu falei assim, cara, eu vou focado em ganhar dinheiro. Eu vou focado em mudar de vida. E estamos tentando aí até hoje, né? Mas graças a Deus está bem melhor do que lá na Bahia. Isso daí é importantíssimo. Nós falamos também sobre entusiasmo, né? O poder do entusiasmo nas vendas. E quando a gente está sob efeito do entusiasmo, o entusiasmo é animação. O entusiasmo ele é uma palavra de origem grega que significa ter Deus dentro de você, né? Eu não imagino Deus dentro de alguém que é triste, cara, infelizmente. Então assim, se você quer sentir essa animação, você precisa ter esse entusiasmo, ter esse Deus interior dentro de você, que faz você ir além e alcançar os seus objetivos. Beleza, pessoal? E falamos também sobre rapport. O rapport ele é a quebra-gelo. Rapport ele é você se conectar com o seu prospecto, com o seu cliente.
O rapport é você sentir, ter empatia pelo teu cliente. Perfeito? Estamos no mesmo nível agora, todo mundo aí, quem não estava aqui semana passada, quem já estava e esqueceu. Então, vamos que vamos, né? Vamos falar então agora. Na semana passada nós falamos sobre a abordagem positiva, como eu já falei aqui para vocês, né? E falamos sobre o rapport, né? Finalizamos falando sobre o rapport e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda etapa, que é a pesquisa ao cliente. E vamos iniciar também falando sobre o rapport. Porque o rapport ele também é importante na pesquisa. O rapport, na verdade, ele é uma transição da abordagem positiva para a pesquisa ao cliente. Porque uma vez que você consegue se conectar com o seu cliente, uma vez que você gera aquele rapport e você entra em harmonia com o seu cliente, você entra naquela conversa que flui naturalmente, como aconteceu essa semana, como eu falei para vocês, ali na venda da BMW, o negócio estava meio enrolado, e aí começamos a conversar sobre coisas aleatórias e entramos num tema interessante que é sobre coach, né? E eu tenho formação de coach e a moça e o rapaz que estava comprando também tem. Então eles me perguntaram assim, cara, você tem formação de coach, né? Aí eu falei assim, tenho sim, pô. E vocês? Ah, nós temos também. Nisso daí gerou uma conexão. E quem estava aqui lembra que eu tinha pedido um sinal de negócio e eles estavam relutantes em dar esse sinal de negócio, tanto que eu dispensei todo mundo, que a gente não ia conseguir tocar o sino. Depois que eu entrei nesse assunto, nós começamos a conversar sobre coisas aleatórias, criou uma conexão na hora. Criou uma conexão entre mim e os dois. E de repente ela parou a nossa conversa e falou assim, espera só um minutinho. Foi lá e fez o Pix para a conta da loja. Você entendeu? Só para você entender na prática a diferença que o rapport, que é a comunicação, a conexão com o teu cliente faz. E são inúmeros e inúmeros casos, cara. Quando você se conecta com o teu cliente, você consegue extrair dele as informações que você precisa para avançar no processo de vendas. Então, um dos passos mais importantes na pesquisa do cliente é primeiro você se conectar. É você ver o cliente chegando, passar por aquela porta ali, ou atender o cliente por telefone e buscar algo que vai conectar você ao seu cliente, ou o seu cliente a você. Os dois saíram daqui parecendo que eram meus amigos de infância. E depois nós trocamos mensagem no WhatsApp, conversamos. E são pessoas que, sinceramente, cara, eu estou guardando no meu coração. Porque eles são super humildes, super gente boa. Conversamos sobre muitas coisas ali e tal, interessantes. Então eu tenho certeza que, se ele comprou esse carro comigo essa semana, e ele gostou desse produto que ele está comprando comigo, da próxima vez, quando ele pensar em trocar de carro, quem você acha que vai vir na mente dele? É óbvio que isso daí a gente vai falar lá na frente sobre estender relacionamento, tá? Mas é só dando uma palhinha, porque assim, todas as informações do método da ponte, elas se conectam, ou se entrelaçam. Como, por exemplo, a gente terminou falando sobre rapport e estamos começando novamente falando sobre rapport. Por quê? Porque é um assunto que abrange tanto a abordagem positiva quanto também a pesquisa ao cliente. Vocês entenderam a importância de conectar? Eu vou contar um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide que eu não lembro. Entender a necessidade do cliente não é uma tarefa fácil, requer muita atenção e cuidado para conseguir atender as suas necessidades e saber qual produto ou serviço se encaixa mais perfeitamente para esse cliente. Eu selecionei aqui alguns erros que são os erros mais cometidos pelos vendedores. E assim, cara, eu não estou isento disso, porque muitos desses aqui eu já cometi e cometo até hoje. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E o primeiro erro é não pesquisar o cliente, cara. Como assim? O primeiro erro da pesquisa ao cliente é não pesquisar o cliente? É porque é o mais comum. Na verdade, na maioria das vezes não existe pesquisa. É por isso que eu comparo esse vendedor ao vendedor do Brás. Quem já foi no Brás lá em São Paulo? Você já viu como é lá? As pessoas elas te empurram as coisas, não existe uma pesquisa ao cliente. Mas isso acontece por quê? Porque eles vendem commodities, que são coisas do dia a dia, água, por exemplo. Você já parou no semáforo e viu alguém vendendo água. Não existe uma pesquisa ao cliente para se vender água, por exemplo. Você já viu alguém falar assim, não, eu gostaria de saber quantos pHs de água o senhor gostaria? Não existe esse tipo de pesquisa, porque é um commodity, a pessoa compra sem precisar ser pesquisada sobre aquele produto. Você entendeu? Então, só que o que é que acontece na maioria das vezes? Os vendedores encaram qualquer tipo de venda como um commodity. Isso às vezes até funciona. Sempre tem aquele cliente que está desesperado querendo um carro, por exemplo. E ele já fala assim, cara,
o carro que você conseguir para mim tá bom. Mas isso funciona apenas com a minoria dos clientes que a gente atende. Na maioria dos clientes que a gente vai atender é necessário uma pesquisa. E eu lembro de quando eu estava morando em São Paulo, que eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, vendendo fibra ótica em condomínio. E eu fui atender, tinha acabado de instalar a fibra ótica no condomínio que eu tomava conta lá. E eu fui fazer então a rodagem aos clientes para poder vender aquela fibra ótica. E veio um rapaz muito simpático, e aí começamos a conversar e tal, eu ofereci a fibra ótica para ele. Na hora ele falou o que queria, me passou os dados, mandei para a central. E daqui a pouco, passou uns 20 minutos, esse cara me liga. Fala assim, Amorim, é o seguinte, cara, eu vou cancelar, porque eu já tenho um serviço de internet em casa que atende a minha necessidade. Qual foi o meu erro nesse negócio aí? Eu só quis só vender o meu produto. Talvez se eu tivesse abordado esse cara e tivesse perguntado, você já tem um serviço de internet na tua casa? Qual serviço é esse? Quanto você está pagando? Está te atendendo bem? Talvez se eu tivesse utilizado esses tipos de perguntas, esse tipo de pesquisa que eu tivesse feito naquele momento, talvez eu conseguisse fidelizar aquele cliente, fazer ele entender o porquê ele tinha que ficar com o meu produto e não com o produto da concorrência. Você entendeu aí? É por isso que acontece muitas das vezes que o cliente diz um sim para você ali na mesa, mas às vezes é só para se livrar de você. Porque se você perguntar o que foi que ele entendeu do teu produto ou o que ele realmente quer, esquece. É por isso que não acontece muitas vezes também, já aconteceu comigo vendendo carro, inclusive. Feito aí uma venda também, morando em São Paulo. Tudo bonitinho, tudo certinho. Quando foi no outro dia, o cliente foi na loja para poder cancelar. Por quê? Porque eu não tinha passado as informações do veículo, eu não tinha feito uma pesquisa para saber se aquilo era o que realmente se encaixava ali no desejo daquele cliente ou não. E acabou que ele efetuou o cancelamento porque ele falou que aquele tipo de carro não era para ele. E eu tentei mostrar outros carros e não consegui, porque a minha oportunidade de comunicar com aquele cliente, de fazer uma pesquisa severa sobre o que aquele cliente me comunicava, passou. E isso aconteceu por quê? Porque eu não fiz no momento certo. Então sempre vai existir um momento específico para você fazer pesquisa. Ó, voltei sem querer aqui, né? Obrigado. Que bom que vocês me falaram, não sei se eu estou indo embora. Existe um momento certo para você fazer pesquisa ao cliente. E se você sair atropelando o processo de vendas, você vai ter dificuldades em fechar. Então o cliente vai sair daqui com dúvidas, sem saber se realmente é aquilo que ele quer, porque você simplesmente empurrou um produto para ele. Você agiu exatamente como o vendedor do Braz. Você empurrou aquilo que você achava que era conveniente, mas assim, em momento algum, procurou entender qual era a real necessidade do cliente e o que é que ele estava procurando. Então esse daqui é um dos principais erros cometidos pelo vendedor, achar que tem que vender a qualquer custo. Já aconteceu uma vez ano passado, inclusive, na loja do Capão Raso, antes de abrir aqui a loja do Xaxim, que eu atendi uma cliente, ela estava comprando um carro comigo, e assim, eu analisei o perfil da cliente e eu falei, obrigado, cara, você é show de bola, irmão, top. eu analisei o perfil da cliente e falei assim, cara, esse carro não é para ser cliente. Não é? Chamei o patrão e falei assim, irmão, eu prefiro não vender para ela. Porque eu sei que carro é esse, eu sei que se eu vender, vou ter transtorno lá na frente, eu sei que ela é problemática, então eu prefiro não vender. E eu chamei a cliente lá na loja e falei para ela, minha senhora, eu prefiro não vender esse carro para a senhora. Tá bom? Eu já vi que a senhora está buscando outro tipo de carro, e é um carro que a senhora não consegue comprar nesse momento. Mas se a senhora quiser futuramente, a gente pode ir negociando e fechar, né, uma venda, desde que chegue um carro aí que vai atender a tua necessidade. E cancelei a venda, cara. Cancelei, sem pensar em comissão, porque na verdade a gente tem medo de cancelar a venda porque a gente tem medo de perder comissão. Mas eu prefiro 1000 vezes perder uma comissão do que ter o cliente enchendo o meu saco depois durante, sabe-se lá Deus quanto tempo, como já aconteceu várias vezes. Então, você entender o perfil do cliente faz você discernir se aquele produto é para ele ou não é para ele. Eu não quero ver vocês aqui empurrando qualquer coisa para o cliente. É lógico que sempre vai ter aquele cliente que quer qualquer coisa. Nesse caso, o que vier para ele é lucro. E geralmente esse cliente que quer qualquer coisa é aquele tipo de cliente que não aprova nada. Não é verdade?
É ou não é? Fala pra mim. É esse tipo de cliente. Mas principalmente os clientes que passam por aquela porta, na maioria das vezes, ou ele já tem algum carro específico que ele está vendo, ou ele tem algumas opções as quais ele precisa se decidir, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos avançar aqui. O segundo erro, maior erro dos vendedores, é atropelar o processo, é falar demais. Falar demais, pular etapas. E muitos vendedores eles falham nisso daqui, porque a vontade de vender é tão grande, mas tão grande, que tipo assim, ele até começa com a pesquisa, mas daqui a pouco ele já quer ir para o fechamento, já pergunta se o cliente quer fechar ou não, e cara, assim a gente não consegue nada. Né? A maioria dos clientes, eles não gostam de decidir sob pressão. E quando você atropela o processo, o que você faz é colocar mais dúvida na cabeça do teu cliente, o que impede o fechamento naquele momento ali, naquela etapa de vendas ali. Né? Existe uma pesquisa que comprova que os vendedores que ouvem mais o seu cliente, eles têm 15% de chance a mais de fechar uma venda. Pode parecer pouco, mas esses 15% faz muita diferença. Imagina quantos clientes você atende por mês. Eu vou chutar baixo aqui, cada vendedor meu aqui vai atender 250, 300 clientes por mês. Agora tira 15% desses 300 clientes que você atende por mês. Cara, é tua meta do mês, você. É tua meta do mês. Você entendeu? Então, Amorim, parece pouco, mas não é. O verdadeiro vendedor, ele não é aquele tipo de cara falastrão. Ele não é aquele tipo de cara que quer, mais uma vez, empurrar a qualquer custo algum produto ou serviço para o cliente dele. O verdadeiro vendedor, ele tem a habilidade de conseguir ouvir e entender qual a necessidade do cliente. Tem muitas pessoas que acham que para você ser um bom vendedor, você precisa de um curso de oratória. Você precisa falar bem. Mas na verdade, para ser um bom vendedor, você precisa de um curso de ouviratória. Que é você ouvir e entender a necessidade do teu cliente. Mas Amorim, esse curso existe? Acabamos de inventar agora. Ouviratória. Ouvir e entender qual a necessidade do teu cliente. Quando você age dessa forma, você é muito mais assertivo. Quantas vezes quem já trabalha comigo aqui há algum tempo sabe disso? Que tá mostrando determinado carro para um cliente e no meio da conversa, conversando com o cliente, aconteceu inclusive com o cliente ali do André, né? Aquele que comprou o Argo, né? A gente não podia vender o carro que ele queria comprar. Só que ele queria um carro econômico. Ele falou assim, cara, esse carro daqui não é econômico para você. Esse carro aqui vai gastar bastante e tal, não sei o quê. Ele tá bom, vamos ver um outro carro. Ele queria um carro que gastava mais ainda. Aí eu falei para ele, não, se você quer, tudo bem, é o que você quer comprar, tá? Mas assim, se você está buscando economia, esse daqui não é o carro para você. Beleza, quando foi no dia seguinte, cara, eu pensei bem no que você me falou e realmente preciso de um carro mais econômico. Aí eu ofereci para ele um Argo preto que tinha na loja, que o André já tinha mostrado e ele não queria esse Argo de jeito nenhum, né? Aí no final das contas ele foi lá e levou o Argo, porque ele precisava de um carro econômico. É que ele queria tipo um carro para ostentar mais o dele e aí encaixar no que ele queria. Exatamente. Quando você ouve o teu cliente, isso aí que você falou, André, foi muito interessante, porque quando você ouve o teu cliente, você consegue colocar ele no lugar dele. Que tem coisas que ele quer e tem coisas que ele pode. Às vezes, só às vezes, o que ele quer é o que ele pode. Mas na maioria dos casos, o que ele quer é o que ele não pode. Então você tem que mostrar para ele o que é que ele pode. E você só vai conseguir fazer isso se você ouvir o teu cliente. Tá? Agora aquela pergunta de ontem que não quer calar. Mas por que ouvir o cliente é tão importante? A resposta que cada um de vocês deu aqui foi fantástica mesmo, me parece. Só que o que eu quero falar, o que eu preparei para falar é que as pessoas, elas têm necessidade de se sentirem ouvidas. O cliente, ele tem a necessidade de sentir que você está dando atenção para ele. Com quem nunca aconteceu isso aqui? De você estar conversando com o cliente, você se conectar com esse cliente, e daqui a pouco esse cliente começar a contar a vida dele inteirinha para você. Já aconteceu com você isso aqui? Já aconteceu?
Eu acredito que com a maioria dos vendedores isso já aconteceu, porque o cliente, cara, ele tem a necessidade de ser ouvido. Ele tem a necessidade de saber que tem alguém que está dando atenção para ele. É por isso que você precisa ter muita cautela no processo de pesquisa, para você ter uma atenção genuína para o teu cliente, para aquilo que ele está falando. Muitas das vezes é necessário você sair um pouco da negociação, entrar em outros assuntos pessoais, como família, filhos, trabalho e etc., para você conseguir estabelecer uma conexão. E quando o cliente ele se sente ouvido, ele vai lembrar de você. Independente dele fechar negócio hoje ou amanhã, ele vai lembrar de você, porque ele sabe que em algum lugar que ele chegou, ele foi bem atendido. O vendedor deu atenção, ele foi ouvido, ele se sentiu acolhido pelo vendedor. E é aí que se estabelece um processo de formação de amizades. Tem um livro muito interessante chamado, do Dale Carnegie, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, esse é um dos princípios desse livro, da sua comunicação. Na verdade, assim, o Dale Carnegie, cara, ele é o cara mais, como eu posso falar para vocês assim, o cara mais top quando o assunto é fazer conexões. Porque a maioria dos livros do Dale Carnegie, eu indico que vocês leiam, inclusive, sempre vai falar sobre conexão, sobre amizade, sobre se tornar relevante, sobre esse tipo de coisa, sobre se tornar conhecido das pessoas, né? E foi exatamente através disso que o Dale Carnegie se tornou um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Então, se vocês não conhecem, depois pesquisem sobre a história dele e leiam os livros do Dale Carnegie, que isso vai fazer bastante diferença nos seus relacionamentos pessoais e nos seus relacionamentos com o cliente. Beleza, pessoal? Vamos avançar, que já são 8h31. Quando você desenvolve a capacidade de ouvir o seu cliente, você percebe que um leque de opções se abre. Você é capaz de compreender melhor o seu cliente e conduzi-lo por todo o processo de vendas. Ouvindo o seu cliente, você adquire argumentos suficientes através dos próprios argumentos dele. Olha só que interessante isso daqui. Ouvindo o seu cliente, você consegue ter argumentos suficientes através dos próprios argumentos dele. Como assim? No decorrer da tua conversa com o cliente, ele sempre vai dar a deixa do que é que falta para fechar negócio, ou vai dar a deixa daquilo que ele está procurando. Então, assim, é você utilizar os argumentos do cliente contra ele mesmo. Então, seu João, o senhor me falou que você estava procurando aí um carro econômico, 2014, assim, assado. Poxa, tem esse carro aqui, ó. Não é o carro que o senhor está procurando? O cliente falou para você que ele estava procurando esse tipo de carro. Você entendeu? Então, você vai usar as palavras dele contra ele mesmo. Eu faço isso sempre, principalmente na hora do fechamento, que a gente vai falar lá na frente, né? Vou postar lá na frente para vocês sobre uma forma de fechamento. Como fechar uma venda não fechando, que geralmente é a técnica que eu utilizo. Eu só utilizo o fechamento matador mesmo quando eu vejo que o cliente está resistente ou que falta alguma coisinha ali para poder fechar negócio. Que aí eu vou trocar ele. Se eu conseguir tal coisa, você vai fechar negócio comigo? Mas eu aprendi uma técnica que eu vou passar para vocês quando chegar em fechamento, que você vai fechar sem fechar a venda. Quando o cliente vê, já está com a chave do carro saindo por aqui e buzinando para você. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para prosseguir com o processo de vendas até a finalização, garantindo a venda e satisfação do cliente. Terceiro erro do vendedor: utilizar perguntas fechadas. Boa parte dos vendedores não sabem utilizar as perguntas ao seu favor e falham em fazer perguntas fechadas que não geram uma oportunidade de avançar para a próxima etapa do processo. Criam aquele clima pesado de entrevista. Essa é uma entrevista, você está entrevistando o cara dentro da loja, né? E essa é a sensação, é a atmosfera que você cria no cliente quando você começa a fazer perguntas fechadas, tá? E isso faz com que esse cliente fuja de vendedores que pensam e agem dessa forma. Perguntas fechadas não geram conexões, e é por isso que esse tipo de vendedor parece que patina o tempo inteiro, mas não sai do lugar. O cara vai atender 300 clientes, mas se ele não conseguir se conectar com nenhum deles, o resultado dele será comprometido. Você entendeu aí? E o que são perguntas fechadas? O que são perguntas fechadas? Alguém sabe me dizer? O que são perguntas fechadas? Muito objetiva. Perguntas fechadas são um tipo de perguntas que, na maioria das vezes, a resposta é sim ou não.
João, vamos fechar negócio? Não, não sei, vamos pensar. Qualquer coisa diferente de sim é não, pessoal. Se o cliente falar não sei, é não. Se o cliente falar vou pensar, é não. Se o cliente falar talvez, é não. O sim só é sim quando o cliente fala sim. Então jamais chegue para o teu cliente, a não ser que seja uma situação onde você vai fazer algo por ele para fechar negócio, jamais chegue para o teu cliente e pergunte, e aí, vamos fechar? Principalmente se você não tiver passado corretamente pelo processo de pesquisa e não tiver entendido o que realmente o teu cliente precisa. Tá bom? Vamos lá. Quais as perguntas eu devo evitar? Já conhecia a nossa loja? Sim? Não. Ao invés disso, o que eu vou perguntar? Como ou por onde o senhor conheceu a nossa loja? Observe agora como você vai gerar conexão com o teu cliente através dessa pergunta. Teu cliente chegou, obrigado, Natan, mais uma vez. Chega pra cá, filho, vai, em nome de Jesus. Teu cliente chegou aqui na loja, veio olhar um carro específico, ou está procurando alguma coisa, você vai abordar ele, abordagem positiva, perguntar como é que ele está e etc. Toda aquela coisa que nós já vimos na semana passada. Perguntar para ele como o senhor, ou por onde o senhor foi conhecendo a nossa loja. Ah não, eu estava aqui passando aqui pelas ruas aqui, eu estou procurando um carro assim, cansado, fui na loja tal e tal e tal, e eu vi a tua aqui e passei e entrei. Olha quanta informação preciosa você já conseguiu colher do teu cliente. Ele está fazendo uma pesquisa, ele já foi em outras lojas, ele já viu outras opções de carro. Olha quanta coisa você tem que trabalhar para trabalhar na pesquisa. Quais lojas o senhor foi, quais carros o senhor viu? O que é que o senhor achou da proposta da outra loja? O que é que o senhor achou do atendimento da outra loja? Sabe por quê? Cara, eu falei isso aqui semana passada. Eu já fui em algumas lojas de Curitiba e eu sei como é o atendimento. O cara me deixou entrar na loja e o cara não trocou uma palavra comigo. Não trocou, deixou eu olhar o carro ali. Então quando você pergunta como foi o atendimento, duas coisas que o cliente vai linkar. O local onde ele foi mal atendido e o local onde ele está sendo bem atendido. Já é um motivo para ele abandonar aquela loja. Às vezes ele até gostou do carro, tinha até um preço bacana, mas o vendedor era um ignorante. Ele não se sentiu acolhido, não se sentiu bem percebido. Então assim, pesquisa como foi o seu atendimento na tua loja. Outra pergunta, você gostou do carro? Na maioria dos casos ele fala assim, sim, legalzinho, bonitinho. O que mais te chamou a atenção nesse carro? É o que o senhor procura? Quando você faz essa pergunta, mais uma vez você abre um leque, por quê? O que a gente vai te falar, o que chamou a atenção positivo ou negativamente. E se foi algo negativo, você já tem a possibilidade de trabalhar aquela frase negativa e reverter, às vezes até num outro carro. Boa tarde, Luísa. Às vezes até reverter em um outro carro. Você entendeu? Ah, eu não gosto desse carro porque ele não é câmbio automático. Pô, beleza, então já sei que o meu cliente está buscando o quê? Um carro de câmbio automático. Então, o que o senhor acha desse aqui? Vamos dar uma olhadinha? Isso a gente vai entrar mais em... como é que fala? Esqueci agora. Oferecer uma demonstração envolvente. Tá? E aí, vamos fechar negócio? Isso daí a gente vai aprender lá em fechamento, mas como eu falei para vocês. É conduzir o cliente até o fechamento. É você fazer o cliente comprar, querendo comprar e não sentir que você está vendendo para ele. Daí a gente vai falar sobre técnicas lá no fechamento. É o senhor que decide? Cara, se você perguntar isso para um homem que fala assim, não, vou pensar com minha esposa, vou pensar. Você pergunta aqui se ele que decide, na hora ele vai pensar que você está afrontando ele. Aí ele vai bater no peito e falar, não, eu sou eu que decido mesmo. Tá bom? Além do senhor, quem mais é responsável por essa decisão? Aí abre um leque daquele cliente que a gente estava atendendo. Ah não, porque eu vou conversar com minha esposa. Poxa, além do senhor, quem mais é responsável por essa decisão? Minha esposa. O que é que eu vou fazer? Traz ela aqui e vamos tomar um café. Você entendeu? É muito melhor do que você perguntar, é o senhor que decide? Rapaz, você vai tomar um tabefe do cliente que você não vai nem ver de onde veio. Você entendeu? Mais uma.
Qual o valor de entrada? Cara, esse daqui é top. É top porque já aconteceu com um vendedor meu esse daqui. Qual o valor de entrada? Uma vez eu peguei uma negociação de um vendedor meu lá no Capão Raso, onde o cliente tinha 8 mil para dar de entrada. Nós trabalhamos a ficha, fizemos de tudo, conseguimos aprovar com os 8 mil de entrada. Quando eu liguei para o cliente para poder falar para ele, olha, seu fulano, aqui é um amorinho assim e tal, consegui fazer um negócio aqui, top para o senhor, não sei o que e tal. Aí vamos lá, e esses 8 mil como é que vai ser? Não, esses 8 mil é um carro que eu tenho para dar na troca. E a ficha do carro é 8 mil. Imagina quanto tempo eu perdi com esse cara, parceiro. Porque eu não fiz a pergunta óbvia. A sua entrada será em dinheiro, cartão, ou um carro que o senhor tem para dar na troca? Cara, isso daqui faz uma diferença. Cara, não sei se já aconteceu com vocês, mas com boa parte dos vendedores já aconteceu. Você está atendendo um cliente que te fala que tem X de entrada, você é empolgado, principalmente por telefone isso acontece. Você é empolgado atendendo, aconteceu com você, né, André? 10 mil de entrada, mulher. Pô, daí atendi ela uma hora praticamente escolhendo todos os carros. Eu falei, ah, beleza, tá certo. Ela falou, ah, beleza, agora eu só vou vender meu carro no particular. Aí, você passou essa situação para mim, inclusive. Você entendeu aí? Então, muitas das vezes a gente falha com esse tipo de pergunta, porque é um tipo de pergunta que não conecta com o cliente. Ah, você tem quanto de entrada? Tem 8 mil. Mas eu não sei se essa entrada que o cliente tem para dar, se é em dinheiro, se é um carro que ele vai dar na troca, se é um cavalo que ele está querendo vender, não sei o que é, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Então você precisa fazer um tipo de pergunta que vai abrir a mente do teu cliente, que vai fazer ele te dar respostas não objetivas. Resposta que vai fazer ele pensar um pouco antes de te responder. Então aqui, eu já mato o cliente que vem com o carro para dar na troca achando que eu vou pagar FIP no carro dele. Porque se ele me fala que ele tem um carro para dar na troca, tá bom, mas qual é a FIP desse carro? Quais as fotos desse carro? E por aí vai. Então, nunca mais cometam esse erro. Nunca mais cometam esse erro. Tem entrada? Tem. É em dinheiro, é cartão, é carro que tem para dar na troca, é um cachorro que você está vendendo, o que é? Fala para mim o que é. Você entendeu aí? Vamos avançar? Não realizar follow-up com o cliente. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho déficit de atenção hiperativo, tá? Qualquer coisinha que acontece no cenário aí, eu vou perder a atenção. Isso acontece, tá bom? Ó, follow-up é um termo em inglês para acompanhamento. Você entendeu por que você está perdendo venda pra caramba agora? Cadê aqueles clientes que você atendeu na semana passada? Você está acompanhando? Ixi, parece que ficou um silêncio aqui agora, não. Passar um mosquito aqui, eu acho que eu vou ouvir o mosquito batendo nas asas. Mas cadê? Fala pra mim, cadê? Porque o vendedor ele acha que tem que dar atenção para o cliente 1, 2 dias ali no máximo e tchau, obrigado. É por isso que você não está fechando venda. Porque de nada adianta o cliente chegar aqui, ou você atender o cliente por telefone, fazer uma abordagem positiva, fazer toda aquela pesquisa, entender qual é a necessidade do cliente e você abandonar o cliente no meio do caminho. Então cadê? Essa semana, dever de casa essa semana, hein? Você vai frustrar todos os clientes que você abandonou no meio do caminho ali. Você vai mandar uma mensagenzinha para ele. Tá bom? E eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você vai fechar uma venda essa semana. Beleza? Acompanhe os seus clientes. Em vendas, o follow-up significa realizar ações logo após a apresentação de proposta, com o objetivo de fazer com que o cliente avance no processo de compra. Dessa forma, é possível encurtar o ciclo de venda, otimizando os resultados da empresa. Quanto melhor for esse acompanhamento, maiores as chances de venda. E tem uma pesquisa, deixa eu ver se eu coloquei essa pesquisa, está aqui, ó. Observe, sabe aqueles 500 clientes que tem no teu WhatsApp, que você não troca mais uma mensagem com eles? 80% das vendas ocorre apenas a partir do 5º follow-up. 80% das vendas. Nem sempre o cliente ele vai comprar na primeira vez que ele vem na loja e nem sempre o cliente vai comprar na primeira vez que você liga para ele.
Você tem que entender, vou falar sobre isso outro dia, que existe um funil de vendas. E muitas das vezes o teu cliente ele não está preparado para ir para a próxima etapa do funil e se tornar um cliente. Portanto, 44% dos vendedores desiste logo no primeiro. Entrou em contato com um cara aqui no pátio, o cara ficou de pensar, vai embora e o vendedor esquece, aquele cara existe. Quantas vezes isso já aconteceu? Aí você vai lembrar 2, 3 dias depois e cara, eu acabei comprando em outro lugar. Olha. Você entendeu aí? Há um desperdício de oportunidades uma vez que não são feitos contatos suficientes para fechar a venda. Voltando ao assunto. Cara, você não está vendendo água no Brás. Você não é camelô. Você não está vendendo commodity. Você está vendendo produto de alto valor agregado. E vendas de produtos de alto valor agregado, muitas das vezes, não vai acontecer no primeiro encontro, não vai acontecer no primeiro atendimento. O cliente vai querer pensar para poder decidir. Se o cliente fala que quer pensar, ajuda ele a pensar. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Quais são as suas dúvidas? Você entendeu aí? Então, pelo amor de Deus, vamos começar a fazer follow-up. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu desenvolvi uma técnica para a retenção de clientes muito simples, que você pode começar a utilizar ainda hoje, e a única coisa que você precisa fazer é ter o WhatsApp Business instalado no seu smartphone. Quem tem WhatsApp Business? Quem não tem, instala. Eu vou te mostrar agora como é que você vai usar o WhatsApp Business a teu favor para você fechar mais vendas, tá? Criação de etiquetas. Isso daqui é no meu celular, tá? Beleza. Hoje em dia eu já não uso mais porque eu não tenho tanta demanda e tempo para fazê-lo. Mas eu sempre usei isso daqui no meu processo de vendas. Cliente novo, cliente quente, cliente morno, cliente frio e venda finalizada. Quem não sabe utilizar as etiquetas, aqui eu tenho um passo a passo. Vai clicar nos 3 pontinhos se você tiver no computador ou no celular também. Etiquetas. Vai ter vários modelos. Onde você pode alterar, mas você só consegue alterar pelo celular, não altera pelo computador, as que já existem. Ou você pode criar novas etiquetas. Nomear as etiquetas e, mais importante de tudo, utilizar. Porque todas as vezes que você clicar aqui, você vai ter uma visão geral de como está o seu atendimento. Quem é cliente novo, quem é cliente quente, quem é cliente morno, quem é cliente frio e quantas vendas você realizou. Entendeu aí? Isso ajuda ou não ajuda? Ajuda. Eu te garanto, você pode até esquecer de dar um retorno para o cliente ali do teu dia a dia de trabalho, porque eu sei que às vezes a gente fala com tanta gente que a gente vai esquecer de dar um retorno para um ou outro. Mas se você utilizar essa ferramenta aqui e você clicar, você vai ver, poxa, eu esqueci de dar um retorno para o fulano de tal, vou ligar para ele agora. O que vocês acharam disso aqui? É útil? Sim. Vamos usar essa semana? Fechou. Ó. O que é o cliente quente? O cliente quente é aquele que possui boas condições de fechamento, possui a entrada ou carro para na troca, conseguiu ajustar a parcela ou valor à vista, está decidido a comprar o carro o mais breve possível, fazendo uma boa pesquisa, entendendo a real necessidade desse cliente, você estará a um passo de finalizar a venda com ele. O que fazer? Depois de uma pesquisa bem realizada, se você já entendeu o que o seu cliente precisa e tudo está contribuindo para o avanço da negociação, dê o próximo passo. Não deixe que esse cliente saia da loja ou chame-o imediatamente à loja para concluir todos os passos restantes. Cliente quente, você não pode deixar esse cara escapar. Ah, mas eu moro não sei aonde. Eu vou levar o carro para o senhor. Ou o senhor vem buscar ou eu levo o carro para o senhor. Ah, não tem desculpa. O senhor gostou do carro, o senhor quer o carro, esse carro vai ser seu. Cliente quente é o cliente que você tem que estar ali, ó. Sim. É óbvio que algumas vezes eles não vão decidir de imediato. Eles vão pensar um pouquinho. Ah, não, porque como aconteceu um cliente que eu atendi do Júnior. O cliente tinha o nome para comprar, tinha tudo para comprar.
Só que naquele momento ali eu estava mais pesquisando para fechar posteriormente. Aí agora, Júnior, a pergunta que eu não quero calar. Você tomou contato com aquela cliente? Sim. E aí, o que é que deu? A do banco. Do Fiesta. E do Clio, que a gente ia vender o Clio. Não, que ela não tem quis, nome para não, comprar. Não quis, não quer de forma alguma. Não quer ou você não tem contato? Não, entrei em contato, liguei pra ela, tudo. Depois eu te mostro as conversas. Tá bom? Fechou. Beleza? Mas você entendeu aí? A do Clio Preto. Infelizmente, você falar bem real pra vocês, infelizmente a gente não vai ganhar todos. Às vezes o cliente conseguiu uma condição melhor na outra loja, uma parcela melhor, foi melhor atendido. Aí o que resta pra gente é o reflexo. O que é que eu poderia ter feito nesse atendimento que eu não fiz? Que poderia ter feito ela fechar a venda comigo? Entendeu? O cliente morno. O cliente morno é aquele cliente que até está bem próximo das questões de fechamento. Porém, às vezes falta um valor. Nossa, aqui eu errei tudo aqui. Um valor um pouco maior de entrada, ou mesmo tendo tudo o que é preciso para fechar, ele vai sempre postergar a decisão. Não está com muita pressa para fechar negócio agora, ou ainda há algum empecilho que só o vendedor mais perspicaz poderá observar e chegar ao X da questão. Aquele cliente lá do assim lá. Eu não vou comprar agora e tal, não sei o quê. O que eu faço com esse tipo de cliente? Você precisa dar um tempo para esse cara pensar. Não é o cara que você vai segurar na loja e não vai insistir para ele vir fechar negócio agora. Tem um cara que você já viu que quer pensar. Então, muitas das vezes você insistir no cara, no cliente, vai fazer ele voltar para trás. Você entendeu aí? Então, o vendedor ele precisa agir com cautela. E você não pode ser muito explícito, principalmente se for um cliente morno. Beleza? Fazer contatos periódicos, mas nunca de forma invasiva. Tipo, e aí, você já pensou? Vamos fechar? Não. O que você vai perguntar para esse cara? Saber como é que ele está. Se ele já decidiu, se já optou pela compra em algum outro lugar, em alguma outra loja, ou se ele está pesquisando ainda. Se chegou algum carro ali que você viu que é mais ou menos o perfil do teu cliente, manda para ele. Então, assim, é o tipo de atitude que você vai ter com os clientes mornos. Beleza? Pelo menos uma vez por semana você precisa falar com esse cara até que ele chegue a decisão de fechar ou não. Tá ok? Cliente é frio. O que eu faço com aquela porrada de cliente que é a maioria dos clientes que não vão fechar negócio agora, ou porque não tem nome para comprar, ou não se adequou à situação em que ele queria, etc. E ele fala assim, cara, pensei melhor, eu não quero esse negócio agora. Ou realmente o cara não tem nome. O que é que você faz com esse tipo de cliente? Tchau, obrigado. Olha, eu aposto que no WhatsApp de vocês deve ter um monte desse tipo aí. Quer mais uma técnica agora? Vocês querem? Uma hora esse cara vai ter condição para comprar. Uma hora, escuta isso, cara. Uma hora esse cara vai ter condição para comprar. Como eu vi uma frase de um vendedor, não lembro quem foi que falou aqui, acho que foi o Pierre que estava comigo. Por trás de todo CPF sujo, tem um CPF. Você entendeu aí? Tá bom, mãe, mas pô, eu tenho 500 clientes frios. O que é que eu faço com esses caras? Fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Quem é que faz isso? Não? Nunca? Você já fez já? Cara, você vai pegar esse cara e falar assim, irmão, salva meu contato aí. Vamos conversando. E quando o cliente é frio, principalmente porque não aprovou o carro no nome dele, ele vai salvar o seu contato. Você sabe que na lista de transmissão, as pessoas só conseguem ver a mensagem que você manda se elas tiverem seu contato salvo. Não é verdade? Então, irmão, salva meu contato. Eu vou conseguir um carro para você. A gente vai fechar negócio. Você vai fazer a lista de transmissão, vai pedir para o cara salvar seu contato, vai colocar ele na lista de transmissão e uma vezinha por semana você vai disparar uma oferta para ele. Uma hora esse cara vai achar um CPF bom, e quem é que ele vai procurar quando ele achar esse CPF bom?
É o cara que esqueceu que ele existe ou é o cara que está toda semana mandando mensagem de oferta para ele, mesmo sabendo que ele não tem condição de comprar? Aí entra agora aquela questão do quê? Da conexão com o cliente. Da empatia, se colocar no lugar dele. Você entendeu? Você acha que isso daqui é válido ou não? Sim. Você acha que isso daqui vai gerar resultado ou não vai? Quando eu morava em São Paulo, não lembro se naquela época já existia o WhatsApp Business ou não, mas o que eu fazia? Eu tinha uma ficha de cadastro, onde eu cadastrava todos os clientes. Folha por folha, eu tinha uma pasta desse tamanho, só de clientes que eu já tinha vendido. E naquela época o nosso forte não era internet, o nosso forte era pátio, né? E eu guardava com... Aquilo dali pra mim era ouro, pessoal. Vocês não têm noção. Aquilo dali pra mim era ouro. Principalmente os clientes que não fechavam negócio. Eu tinha uma pastinha dos clientes que fechavam negócio e uma pastinha dos clientes que não fechavam negócio comigo. E periodicamente, irmão, eu ia por um a um. Eu não mandava mensagem, eu ligava. Ô, seu fulano, como é que tá e tal? O senhor já comprou o carro, não comprou e tal, e aí vai. Aí um dia, quando eu me tornei vendedor líder, eu fui assumir uma loja da companhia lá em Jacareí, eu falei assim, cheguei na loja, a loja parecia um mausoléu, para começar, né? Tudo sujo, tudo acabado, tá esse cara, vamos mudar esse negócio aqui. Fizemos uma faxina na loja, colocamos um bandeirão, feitamos tudo. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um café da manhã para os clientes agora. Conversei com o dono da loja, disse, cara, o que você quiser fazer, você faz. Fiz o café da manhã. Eu programei, era uma ocasião especial, que era aniversário da loja, inclusive, né, no mês de agosto. E eu peguei aquela lista de clientes que eu tinha e comecei a ligar. Ligava. Dessa lista de clientes, que era cliente frio, eu consegui fechar 3 vendas no dia do café. 3 vendas. Ao todo, a loja que no mês anterior, antes de eu chegar lá, tinha vendido 2 carros o mês inteiro, nós fechamos um mês com 19 carros vendidos. Então, são pequenos detalhes, pessoal, que vai sempre fazer a diferença no teu resultado, no resultado da equipe, no resultado da loja. Entenderam? Deixa eu ver. Acabou. Isso já acabou já. Então vocês já sabem o que fazer já com esses clientes. Plano de ação, cara. Eu quero ver vocês colocarem tudo isso daqui que vocês viram agora em prática. Já são 8h57. Eu pensei que ia ser mais rápido do que semana passada, acabou sendo mais demorado. Mas agora, plano de ação, vocês vão colocar tudo isso que vocês viram aqui em prática. Criar as etiquetas. Quem não tem o WhatsApp Web, instala o WhatsApp Web, modifica teu WhatsApp para o WhatsApp Web. Cria as etiquetas. Oi? Business, desculpa. WhatsApp Business. Cria. Business. Rapaz, esse negócio aqui, o inglês aqui e criar a lista de transmissão e você vai salvar ali todos os clientes considerados frios. E você vai manter contato com esses caras aí, pelo menos uma vez por semana. Deverzinho de casa para vocês aí, beleza? O que é que vocês acharam do treinamento? Alguma observação para fazer? Algum comentário? Foi tão chato assim, pessoal? Achei bom, deu para agregar bastante. Deu para agregar bastante. Deu para agregar bastante? Vocês vão colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui? Sim. Vamos mudar de resultado então? Sim. Já sabem qual é o resultado que eu espero essa semana, né? Quantos carros? 3 de cada um. 3 de cada um? É. Olha, tá doido isso daí. E hoje vai sair uma mendinha. Vai sair uma mendinha hoje? Olha, é o tipo de coisa que eu gosto de ouvir, cara. Repete de novo, Paulo. Hoje vai sair uma mendinha. Que delícia, cara. Maravilha. Quem maravilha um carrinho mordido pra mim? Fala aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Ih, rapaz, esses caras não gostei, não gostei. Pessoal, vamos vender carrinho, tá?